Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde, que está começando agora. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre cuidados importantes no verão. Temperaturas altas e sol forte são características dessa época do ano. Muito se fala, de cuidados para a pele, protetor solar, horários ideais para se tomar banho de sol, mas sabia que devemos ter também cuidado com os olhos? E para falar justamente sobre isso, cuidados com a pele e também com os olhos, recebemos aqui no Jovem Pan Saúde a doutora Maria Paula Del Nero, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Maria Paula, obrigada pela participação, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lívia. E também o doutor Alim Feres Neto, oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutor Alim, obrigada pela presença também, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Lívia. Boa tarde. Vamos lá, então. Vou começar aqui seguindo a ordem da tela. Doutora Maria Paula, vamos começar falando de cuidados no verão com a pele. Sol forte, eu não vou revelar o dia da gravação, mas hoje estamos gravando em um dia aqui em São Paulo, muito quente, com sol muito forte, altas temperaturas. E nessa hora a gente percebe o quanto isso castiga a nossa pele, Quais são os cuidados que a gente deve ter e por que essa incidência muito agressiva de raios solares faz tão mal para a pele? Lívia, estamos chegando no verão, Pelo jeito hoje está bem quente, está chegando, chegou com tudo. O mais importante é o uso do protetor solar diariamente. As pessoas às vezes esquecem de passar o protetor solar do dia a dia e acabam usando só na praia, na piscina, quando vai se expor ao sol. Mas é importante essa proteção dia a dia. Vai no supermercado, vai para a escola, vai fazer uma caminhada, é importante passar o protetor solar com um FPS, que é um fator de proteção solar acima de 30. Então, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é um preventivo não só de envelhecimento, mas também do câncer de pele. Fator acima de 30, qualquer marca, é importante que seja manipulado, a gente pode ir ao supermercado e escolher qualquer um. Tem regra para isso, doutora? Não, o FPS, esse fator de proteção solar, a gente fala que acima de 30 que é o recomendado. A gente tem FPS 50, 90, 80. O que isso tem de diferente, Lívia? O FPS acima de 30 é a proteção solar mínima para você se proteger do câncer de pele. Mas para quem sofre com manchas ou de repente tem uma pele mais clara, que sofre mais com os raios solares, fica mais vermelho, tem mais eritema, o ideal é que aumente o fator de proteção solar. E o protetor solar é encontrado em qualquer farmácia. Então, a gente tem vários protetores solares. O importante é escolher o adequado para a sua pele. Então, as peles mais claras, um FPS mais alto, e as peles mais morenas podem sim usar um FPS mais baixo, lógico, sempre acima de 30. E de acordo com o seu tipo de pele, peles oleosas, usar um protetor solar em gel, em loção, em sérum. E as peles mais secas podem sim usar loção, creme, então o tipo de protetor solar mais adequado para o seu tipo de pele. Já eu vou passar a palavra para o doutor Alim, mas quero só perguntar mais uma coisinha para você, doutora. Por que a intensidade dos raios solares, quando ela é muito agressiva, faz tão mal para a pele? Qual que é a explicação para isso? Então, os raios solares, eles podem provocar uma alteração celular. E aí sim, tem uma alteração que leve ao aparecimento de um câncer de pele. Então, a gente fala de dezembro laranja, de prevenção de câncer de pele. O efeito mais prejudicial para a saúde da pele é o raio solar. Então, evitar a exposição solar naqueles horários com maior incidência, que é das 10 da manhã até as 16 horas. Então, se for se expor sempre antes das 10 da manhã ou após as 16 horas, sempre usar um chapéu, além do protetor solar, ou quem tem a pele muito clarinha, pode até usar as roupas que tem o tecido com protetor solar. Agora sim, a gente já iniciou falando sobre cuidados importantes com a pele, nessa época de altas temperaturas e sol forte, mas o cuidado com os olhos também é essencial, né, doutor Alim? Por que é tão importante ter esse cuidado, ter essa atenção com os olhos? Sabe uma coisa que eu estava prestando atenção agora e ficou na minha cabeça?
A gente falou de protetor solar como principal fator de proteção, né? Mas qual é o único local do nosso corpo que está exposto e que a gente não consegue passar o protetor? São os olhos. Então, o protetor solar do olho, na verdade, é o óculos escuros. É uma coisa que é imprescindível em qualquer época do ano, mas muito mais no verão, onde a gente fica naturalmente mais exposto, né? E pela mesma razão, os raios solares, principalmente os raios ultravioleta, que é uma parte da luz que a gente não enxerga, mas que está ali presente, eles vão afetar tanto conjuntiva, córnea, cristalino, a retina, o olho como um todo, criando um monte de doenças ali, tanto agudas que podem acontecer ali até numa criança, quanto essa exposição prolongada ao longo da vida vai levar a problemas mais graves durante a terceira idade. De doença, dá para a gente elencar aqui, doutor? Vou falar aqui rapidinho. Acho que a mais grave aí é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que não tem cura hoje em dia, e que afeta pessoas de mais idade, mas às custas, o principal fator de risco é a exposição ao sol ao longo da vida. Então precisa sempre usar óculos escuros. Além disso, acelera o aparecimento de catarata, causa queimaduras na córnea, pterígio, que é uma alteração na conjuntiva, diversas patologias aí que podem ser simplesmente protegidas a gente usando óculos escuros apenas. Agora, doutora, a gente questionou aqui para o doutor Alim sobre algumas doenças que a gente pode desenvolver se negligenciarmos esse cuidado com os olhos, o uso dos óculos escuros. E o que a gente pode desenvolver também em relação à pele, caso a gente negligencie esse cuidado também no caso da pele? O câncer é o principal? O câncer é o principal, tá, Lívia? Então a gente tem que... O câncer de pele é um dos mais incidentes no mundo, tá? Então a gente tem alta incidência de câncer de pele. Lógico, tem alguns câncer melanoma ou câncer não melanoma, como vaso celular, espino celular. Vaso celular diretamente ligado à exposição solar. Então pessoas com pele muito clara podem sofrer com esse câncer de pele. Então é muito importante a proteção solar. E o que a gente fala, mesmo em dia nublado, a gente está falando aqui de verão, mas às vezes está com nuvens e fala assim, não vou usar protetor solar hoje porque não tem sol. Então tem o risco sim, a gente tem incidência de raios solares e isso é prejudicial. Então mesmo em dias nublados tem que usar o protetor solar, mas principalmente quando você vai se expor ao sol, praia, piscina, agora no verão, precisa usar o protetor. Agora, doutora, já entendemos a importância de se usar esse protetor com FPS a partir de 30. É preciso que haja uma reaplicação? Por exemplo, alguém que sai muito cedo de casa para trabalhar, passa o protetor solar, é preciso reaplicar ao longo do dia? E mais uma dúvida também, é importante usar um protetor específico facial para o rosto e outro para o corpo, ou pode ser o mesmo? Então, esse protetor solar, Lívia, tem para cada tipo de pele você tem um protetor. Então, o que a gente já tinha falado, peles mais morenas podem usar uma FPS mais baixo, peles mais claras uma proteção mais alta. O ideal é reaplicar sim. Então, depois que você entra no mar ou na piscina ou está praticando um esporte que você transpire, mesmo quando o protetor diz resistente à água, você deve reaplicar depois que você sai da água. Se é com a transpiração, reaplicar a cada 2 horas, se está na praia ou na piscina. No dia a dia, o importante é que você reaplique no meio do dia. Mas hoje a gente já tem alguns protetores solares que têm um efeito de proteção de 12 a 14 horas. Então, quando você está usando um desses protetores que já vem lá no rótulo, você pode sim, você não precisa reaplicar, tá? Desde que ele esteja escrito que tem essa proteção prolongada. Agora, doutora, para mulheres que usam muita maquiagem, eu, por exemplo, a minha profissão me exige que eu use todos os dias, não substitui o protetor, né? Existem maquiagens hoje que têm um protetor solar. Existem maquiagens base com um protetor 50. E o melhor, a gente falando aqui de mulheres, você falando aí dessa exposição, até dessas luzes, né, aí no estúdio, existem protetores solares, tá?
com base, com maquiagem, efeito maquiagem, que já tem uma coloração, já fazem um efeito de base, e eles têm sim uma alta proteção. Pode ser usado sim, viu, Lívia? Ótimo saber disso, viu, doutora? Agora, doutora Aline, voltando a falar sobre a importância dos óculos escuros, já ouvi falar, muitas pessoas já falaram isso para mim, que se não for para usar um óculos que seja de qualidade, que realmente vá proteger a sua visão, os seus olhos, é melhor nem usar. É verdade? Bom, há controvérsias, tá? Vou te contar uma história que aconteceu no consultório. Uma vez foi um paciente lá e levou um óculos que ele tinha comprado no camelô e levou o outro que ele tinha comprado no shopping de marca boa. E pediu para eu comparar os dois no aparelhinho que a gente tem que mede a transmissão de radiação, qual dos dois que tinha filtro V. E não me contou qual dos dois que era que tinha comprado em cada lugar. E, no fim, acredita que os dois tinham essa proteção? Então, quer dizer, a questão de uma lente ruim aí, ela vai também ter outras questões, né? Que vai dar tontura, vai dar dor de cabeça, mas hoje em dia a maior parte dessas lentes que são compradas em qualquer lugar tem proteção UV sim. Claro que a gente nunca vai ter certeza, a não ser que a gente meça isso. Mas essa aí que está a importância de você comprar num lugar de confiança. Mas eu, pessoalmente, acho que é melhor usar qualquer coisa, quem não tem condição de comprar no shopping, do que não usar nada, tá? Bom demais saber disso. Eu já ouvi falar muito sobre isso e nunca tinha tirado dúvida com um profissional. Agora, falando sobre essa questão também de praia, de piscina, a doutora Maria Paula levantou essa questão da necessidade, principalmente nesses momentos, de se reaplicar o protetor. No caso dos olhos, é muito comum a gente sentir um desconforto, né? Principalmente no mar. Ainda que você dê um mergulho com os olhos fechados, acaba entrando um pouquinho de água salgada nos olhos, tem o cloro da piscina também. Alguns cuidados especiais nesses casos para a gente evitar algum tipo de problema com os olhos, doutor? Tem sim. Aliás, falando em protetor solar, doutora, depois eu quero saber quanto de protetor que eu passo, que eu não sei qual é a quantidade certa. Ótimo. Tá? Já está feita a próxima pergunta então, doutora. Mas então, dos olhos, né? Assim, claro, a primeira coisa, acho que o mais importante que a gente precisa conversar aqui é quem usa lente de contato, por favor, não mergulhar com lente. Tá? Então, a lente de contato é algo para ser usado basicamente no seco, tá? Ela não combina com água do mar e nem com água da piscina. Agora, uma pessoa que não usa lente de contato e quer mergulhar de olho fechado, cara, a gente sempre acaba abrindo o olho, vai irritar, né? A água do mar tem o sal, a piscina vai ter ali os componentes químicos ali para deixar ela limpinha. Isso aí tudo acaba irritando o olho, então o ideal é sair, lavar o rosto com água. E você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, hoje o tema é cuidado com os olhos e também com a pele nessa época de altas temperaturas e sol forte. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui a doutora Maria Paula Del Nero, que é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e também o doutor Aline Feres Neto, oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E agora repasso, doutora Maria Paula, a pergunta do doutor Aline a respeito da quantidade ideal de protetor que deve ser usada e também a forma, né, de espalhar o produto pelo corpo. Deve ter algum jeitinho melhor de fazer isso, né? Isso, olha, uma pergunta muito importante, porque todo mundo tem dúvida da quantidade. O ideal e o mais fácil para a gente saber a quantidade ideal de protetor é usar os dedos. Então, o que a gente fala? Cada dedinho, então cada dedo, uma área. Então, um dedo para a face, um dedo para o pescoço, um dedo para o rosto. E quando você vai aplicar no corpo, você vai usar a mão inteira. Então, os 5 dedinhos é o ideal para você estar utilizando para o corpo inteiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Você vai fazer essa regra, ó. Então, coloca aqui na palma da mão, vai usando o dedo. A gente fala um dedo, ó. Quantidade suficiente para face. Mais um dedo para o pescoço e mais um para o colo, porque a gente acaba esquecendo do pescoço e do colo. E saiu uma pesquisa recente mostrando a incidência de câncer de pele no pescoço e no colo daquelas pessoas que aplicam o protetor só no rosto e esquecem o resto. E se você for aplicar no corpo, você vai estar usando todos os dedos para cada
lado do corpo. Então vai usar a palma da mão, um dedinho com protetor solar, você vai espalhar no corpo inteiro. Um lado do corpo, trocando a outra mão, o outro lado do corpo. E o modo de aplicar, tá? Quando você aplica o protetor no rosto, quando você espalha com o dedo, a proteção, ela tende a ter algumas falhas. Então, para aquela proteção solar do dia a dia, principalmente as mulheres que usam protetor solar com cor, o ideal é usar um pincel ou, melhor ainda, a esponjinha, aquela esponjinha de maquiagem. Você espalhar o protetor com aquela esponja, você cria uma película, uma uniformidade da aplicação do protetor solar. Então, doutor, fica aí a dica, todos os dias protetor solar para face, um dedinho é suficiente. Bem explicado, doutor. 3 dedinhos, face, pescoço e colo. Perfeito, muito bem compreendido. Agora, doutor, do mesmo jeito que a doutora Maria Paula explicou que a principal doença que a gente pode desenvolver ao negligenciar esse cuidado com a pele é o câncer, isso se aplica para os olhos também? O excesso de incidência de raios solares nos olhos pode levar ao câncer ou nesse caso não? Câncer nos olhos é muito raro, tá? Agora, tem um câncer de pele que acontece na região dos olhos, e que é uma região onde a gente não passa o protetor, que é a região da pálpebra, né? Então, está muito susceptível aí a gente ter também carcinomas por causa da exposição ao sol. E aí vale a mesma coisa que a gente estava falando antes. Onde não dá para passar o protetor solar e não dá para cobrir, aí tem que ficar com os óculos escuros mesmo. Agora, doutor, com o passar da idade, esses cuidados, eu faço essa pergunta agora para você, mas até devolvo depois também para a doutora Maria Paula. Com o passar da idade, a gente tem que reforçar esses cuidados ou não? Sim, porque uma das coisas que acontece, na verdade, é o acúmulo, né, dessa exposição ao longo da vida. As nossas células, elas vão recebendo essa lesão por causa do sol ao longo da vida inteira, até que chega um momento em que a gente não consegue mais combater os malefícios. Então, bom, eu vou falar outra coisa que eu acho que é super importante, que cabe aí nessa pergunta, né? O cristalino de uma pessoa de mais idade não passa tanta luz quanto o cristalino de uma criança, tá? Então, a gente tem 100%... O cristalino é a lente dentro do olho, desculpa não falar antes. Então, imagina que toda a luz que entra no olho de uma criança, ela atravessa o cristalino e vai bater na retina. Numa pessoa de mais idade, alguma parte dessa luz, aliás, uma boa parte, ela acaba sendo absorvida por esse cristalino que não é mais tão transparente. Então, a importância da exposição, da proteção da exposição ao sol, a importância do uso de óculos escuros, começa já na infância. Se aplica também para a pele, doutora? A senhora explicou muito bem que a cor da pele vai também ditar a intensidade, a periodicidade, a quantidade de protetor, o fator de proteção. Mas a idade da pele também dita isso? O efeito, é o que o doutor já falou, é o efeito cumulativo ao longo dos anos. Por isso que é tão importante a gente proteger a pele das crianças. É uma pele mais sensível, mais delicada. Então, usar um protetor solar, Lívia, às vezes com filtro físico, tá? Ao invés de um filtro químico, principalmente abaixo dos 3 anos de idade. Então, a gente tem filtros químicos e filtros físicos. Normalmente, eles podem vir num protetor até os 2, mas para as crianças, aquele protetor que vem especificamente lá, protetor solar infantil, ele tem filtro físico, então o risco dele causar alergia é muito menor nas crianças, mas o efeito é cumulativo. Então, aquele sol que você pegou quando criança são as manchas e o câncer de pele que você pode ter na vida adulta. Em relação à vitamina D, doutora, que a gente obtém principalmente por meio desses raios solares, pelo banho de sol, dá para conciliar, usar o protetor e ainda assim absorver essa vitamina, ou não se pode usar se quiser absorver, mas tem um momento certo de se expor ao sol para isso? Quais são as orientações nesse caso? O ideal é que você tome um pouco de sol, mas naqueles horários que a gente já falou, antes das 10 horas da manhã, depois das 16 horas,
E também é importante para a ativação da vitamina D, você colocar, eu não quero me expor, tenho pele muito clara, tenho maior risco de câncer de pele. Você pode tomar o sol só na palma das mãos. Então a gente costuma falar que 3 vezes por semana, 5 minutos, de 5 a 15 minutos só na palma da mão, você já é suficiente para você ter uma ativação da vitamina D. Doutora Aline, meu pai, por exemplo, ele é muito branquinho. E todas as vezes que ele se expõe muito tempo num sol, sob um sol muito forte, ele desenvolve um tipo de insolação. Não chega a ser uma insolação, mas é aquela pele que a gente encosta e está muito quente. Depois eu quero ouvir mais a doutora a respeito disso também. Dá a impressão de um estado febril de pele. E os olhos também dão aquela sensação de uma temperatura muito alta, como se eles estivessem cozinhando, é a palavra que ele usa muito. O que é isso? Isso é fruto dessas altas temperaturas, da exposição solar? O óculos escuro pode ajudar a evitar esse tipo de sensação? Isso é uma dura, né? Na verdade, a questão não é nem tanto só da temperatura. Claro, num dia mais quente isso aí vai ser mais propício, né? Mas é a radiação que está queimando, tá? Então, quer dizer, essa exposição ao sol aí, é a radiação que queima a nossa pele, que fica vermelho, né? E, aliás, é a radiação ruim. Então, sim, essa sensação de que está cozinhando a gente sente nos olhos também, e o óculos escuro, sim, vai proteger. Agora, se eu puder juntar isso com a sua pergunta anterior, que a gente estava falando ali sobre quais os horários a gente pode ficar exposto ao sol por causa da vitamina D, tem uma coisa muito interessante que a gente precisa lembrar, tá? A gente tem uma proteção natural da incisão do sol nos olhos aqui em cima, né? Então, quando o sol mais perigoso, a natureza é muito sábia, né? Deus é muito sábio. O sol mais perigoso ali das 10 da manhã até as 16 horas, quando ele está mais alto, ele dificilmente vai pegar no olho. Porém, se a gente sair de casa e se expor justamente nessas horas antes das 10 da manhã ou no final da tarde, onde o sol está no horizonte, é a hora que ele vai entrar com mais intensidade dentro dos olhos. Então, não descuidar dos óculos escuros, principalmente nessas horas, tá? Além dos óculos escuros, os bonés, os chapéus também são importantes aliados, né? Exatamente. Qualquer coisa que tampe, né, que proteja, vai ajudar bastante. O guarda-sol. Agora, doutora Maria Paula, essa sensação de pele queimando, febril, ou pele muito vermelha, a ponto de descascar após algumas semanas, isso quer dizer que a pessoa fez alguma coisa errada com toda certeza. Se expôs demais, não se protegeu, não está certo isso, né? Com certeza, né, Lívia? Porque se você se protege, usa o protetor solar, você até se bronzeia, tá? Então você fala, mas não vou bronzear nada. Não, mesmo com protetor, você se bronzeia. Mas o importante é estar usando, como o doutor falou, usar boné, chapéu, guarda-sol, as roupas com proteção UV. Então isso é muito importante para a proteção até do couro cabeludo. Porque a gente fala, às vezes é difícil passar um protetor solar no couro cabeludo, e o que vai te proteger é o uso do chapéu, do boné, tá bom? Ou do guarda-sol. Você falou, doutora, a respeito do bronzeador e me chamou a atenção. Muitos usam só o bronzeador e não usam protetor. Alguns bronzeadores têm um fator de proteção de protetor solar, mas nem todos. Como funciona isso? Tem que passar os dois? Pode passar só o bronzeador? Hoje em dia, a gente tem ativadores de bronzeado, tá? Então, alguns protetores solares, eles contêm um ativador de bronzeado. Então, isso, ok, tem protetor até 30, fatores mais altos, mas que também vão ativar o bronzeado, vão deixar a pessoa mais bronzeada. Mas evitar mesmo, Lívia, ficar com o corpo vermelho. Tá vendo que a pele tá ficando vermelha? Sai do sol, vai pro guarda-sol, debaixo do guarda-sol, coloca uma roupa com uma proteção maior, tá? Porque senão vai descascar, vai ter o efeito cumulativo de dano solar nessa pele. Então, mancha, envelhecimento, a gente fala muito de envelhecimento, as rugas, elas aparecem por causa desse efeito também de dano solar, tá? O fotoenvelhecimento é a maior causa do envelhecimento tanto da face, dos braços, do colo, do pescoço, que são áreas mais expostas no dia a dia.
A gente está caminhando para os últimos minutinhos do programa e eu gosto sempre de deixar esse espaço para as orientações finais. Eu sei que a gente falou ao longo desses 30 minutos insistentemente sobre a importância desses cuidados, mas para fechar com chave de ouro, queria que vocês dessem essas últimas recomendações, começando pelo Dr. Alim. Cuidados com os olhos nessa época de verão, de altas temperaturas e de sol forte, doutor. Bom, então, eu acho que o principal é o que a gente cobriu bastante aqui, né? De proteger com óculos escuros, de preferência um óculos de boa qualidade, né? Além disso, evitar, acontece muito nessas épocas também, da gente acabar tendo mais... muito acúmulo de gente, então a gente acaba tendo aí um aumento de conjuntivite nessa época também, né? Então, evitar aí ao máximo colocar a mão suja no olho, ou então, saiu da piscina, lembrar de lavar bastante o rosto aí para tirar qualquer impureza. O uso de lágrimas artificiais, colírio, de preferência sem conservantes, são os ideais nesse momento também. Não usar lente de contato na piscina, não usar lente de contato na praia. Nem que você tenha que guardar ali qual que é o seu guarda-sol com base no prédio atrás, sabe? Mas não pula no mar com lente de contato, porque isso é muito perigoso, tá? E é isso. Eu acho que dá para aproveitar muito bem o verão aí com responsabilidade com a saúde dos olhos. Fora que os óculos escuros, por exemplo, deixa uma pessoa bem estilosa também, né? Tem até um fator estético também, não só de cuidado, de saúde. Agora, as suas recomendações para a gente fechar, doutora Maria Paula. Lembrar uma coisa importante que a gente nem falou, Lívia, é que a aplicação do protetor tem que ser feita meia hora antes da exposição solar. Então, assim, se for para a praia, para a piscina, meia hora antes aplicar o protetor solar. E outra coisa, roupas mais leves, principalmente nas crianças, para evitar as dermatites, que são aquelas alergias devido ao sol. Então, muito importante, roupas mais leves, se hidratar, então beber muita água para evitar esse ressecamento da pele, usar um boné, um guarda-sol. Então, tomar sol, ok, vai pra praia, vai pra piscina, tem que se divertir mesmo, vamos aproveitar o verão, mas aproveitar o verão com responsabilidade para evitar o dano à sua pele. E depois de voltar, saiu do sol, gente, e não se esquecer também de hidratar a pele, tá? Muito importante aplicar um hidratante, porque tanto o sol, o calor, quanto a praia, a piscina, a água salgada ou o cloro, eles provocam um ressecamento da pele. Então, aplicar importante um hidratante depois. Perfeito! Falamos hoje sobre cuidados com os olhos e com a pele nessa época de altas temperaturas, de sol radiante, mas perigoso se a gente não tomar os cuidados, né? O sol forte, com a doutora Maria Paula Del Nero, que é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, muito obrigada pelas explicações, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também o Dr. Alim Feres Neto, oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Alim, obrigada também pela participação, bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo convite. E a você que esteve conosco ao longo desse programa, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de outro tema ou alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, você já sabe também, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.